Vitor Vilar, vamos lá. O Vitória voltou a vencer, voltou a balançar as redes, né? Um time que não marcava gols aí há 7 partidas. Pegou um time da parte de cima, né? O Bragantino, que, por exemplo, havia vencido o Corinthians fora de casa, havia empatado contra o São Paulo, onde até merecia a vitória, né? Teve mais chances de gols, por exemplo. Mas o Vitória, no seu estilo Carille, né? Que a gente já viu bem nas duas primeiras rodadas, né? Segurou o 0 a 0 até o finzinho contra o Inter, tomou o gol. Mas aí contra o Botafogo conseguiu segurar o 0 a 0 no Newton Santos. Grande resultado. E aí no Barradão, né? Na tarde deste domingo, fez 1 a 0 no começo. Renato Kaiser desencantou e até muito importante, né? O Vitória voltar a marcar com o Kaiser, né? Porque o jogador ali que. Se tem um jogador que precisa de gol, é o centroavante. Então até nisso aí deu certo pro Vitória, né? Kaiser marcando e a equipe segurando, né, no estilo Carille de ser, né, fez 1 a 0, para que mais, né? Vamos garantir os 3 pontos e nem sofreu tanto, Vitor Vilar. Até acompanhei até parte final ali do segundo tempo, né? Entrei aqui mais cedo para a gente começar o telecast, mas me pareceu um jogo até seguro defensivamente que vem sendo uma tônica, né, desse vitória do Carille. Com o Carpini o time também não sofria tanto defensivamente, mas me parece que o time até se defende num bloco até mais baixo em muitos momentos, mas se defende melhor, né? O Arcanjo não teve que aparecer tanto assim nesses 3 jogos. Contra o Botafogo até foi importante, mas nesse foi as chances do Bragantino foram cabeçadas para fora, por exemplo, as mais perigosas. Então há uma evolução agora premiada com os 3 pontos. Fala, Fábio. Boa noite aí, né? Para quem está ao vivo, um salve aí, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo gravada a live ou corte depois. Rapaz, veja só. Primeiro, você falou do Bragantino, de fato, um resultado importantíssimo, fundamental, porque o Bragantino é um time hoje que está entre os primeiros colocados da Série A, como você mesmo falou. É um Bragantino que veio para cá sem 3 jogadores muito importantes, né? Sem o John Isso. John, sem o Sacha e sem o Lucas Barbosa, também sem o Juninho Capixaba, também sem o Gabriel, vários jogadores que eu diria que são titulares do Bragantino, mas sem esses 3 do ataque, né? Certamente fizeram muita falta ao Bragantino, mas eu diria que em momento nenhum, nenhum mesmo, essa ausência desses 3 jogadores tirou o mérito do Vitória de ter feito um ótimo primeiro tempo, né? Um primeiro tempo que eu diria foi um primeiro tempo dentro do que a gente pode esperar para o Vitória nesse momento, né? Dentro do contexto que o Vitória se encontra, que é um time que acabou de trocar de técnico. Carille hoje estreou no Barradão, foi o primeiro jogo dele no Barradão. Time que acabou de trocar de técnico, um time que com o Carille ainda não tinha marcado gol, né? Que E foi a segunda tinha. vitória dele, né, Vitor? No Barradão, a primeira foi aquele, né? Vasco 1, Vitória 2, né? Que com um a menos ele conseguiu perder. Ah, sim, verdade, verdade. Era ele ali, eu acho que não era ele, não, Fábio. Era ele? Foi o jogo que culminou, né? A demissão dele. É. Eu Ah, acho que então era. não é. Você agora me deixou na dúvida, vou pesquisar aqui. Eu acho que não era mais, não, não lembro. Mas acho que era sim, acho que era. Acho que a gente até comentou isso no. Que já tem tempo esse jogo, né? Foi. Mas acho que era ele sim. Acho que era ele. Bom, enfim. Cara, o estreia de Carille hoje no Barradão. Eu vou Ah, seguir não aqui um era, tá? pouquinho também. Ele já tinha sido demitido. Então não É isso, foi. é isso. É isso, eu tinha essa impressão de que não era ele, Foi o tá? Felipe, né? O ex-jogador que tava como um assistente técnico, é isso. Eu acho que ele tinha acabado de sair, assim. Tinha sido Ele tinha caído o na momento de semana quando sair. perdeu do Puerto Cabello, né? Aí no aquele 4 a 1 lá na Venezuela, aí o Felipe era o interino. Aí a galera tá lembrando aqui o Gabriel Castro e o Jefferson Gigil. Valeu, galera. É isso. Mas enfim, cara, assim, estreia do Carille, então essa circunstância toda que o Vitória se encontra, né? Técnico começando um novo trabalho, o time ainda sem reforços, assim, os jogadores até foram apresentados hoje no Barradão, mas ainda não estão jogando. Dos reforços mesmo, quem está jogando já na posição, né? O Rubem Rodrigues e o Renzo, Renzo Lopes, mas o Vitória ainda nessa transição de se reforçar,
técnico novo, time que ainda não tinha marcado, né, com Carille, e já não marcava 7 jogos. Então, um time que, diante de toda essa circunstância, tá, enfrentando um time que está lá na ponta da tabela, fez um ótimo primeiro tempo, né? É o primeiro tempo de um time que talvez assim a gente queira que o Vitória perfeito que a gente imagina, não é. Eu acho que o Vitória pode render mais, eu sempre falo isso, eu acho que o Vitória não precisa jogar tão assim por uma bola, mas dentro da circunstância, cara, foi uma atuação muito boa. Para esse momento em que o Vitória precisa se recuperar na competição, se recuperar na tabela, o caminho vai ser esse, né? Fazer um primeiro tempo como que o Vitória fez hoje. Primeiro tempo em que o Vitória fez o gol, depois soube ficar bem recuado, né, com um bloco baixo, marcando bem ao estilo Carille, duas linhas de quatro, bloco baixo, buscando a transição. E quando tinha a bola, quando tinha a oportunidade de acertar a transição, acertou boas transições, conseguiu chegar ao campo de ataque do Bragantino também. Teve até algumas oportunidades, nada muito claro, mas criou alguma coisinha, manteve a posse de bola em determinados momentos e não sofreu. Primeiro tempo, o Vitória, assim, o Bragantino não conseguiu criar, né? Não teve chance. Tudo bem que o Vitória também não teve grande chance, assim, fez o gol de Kaiser, e depois não criou tanto, né, o Vitória. Mas o Bragantino também não teve oportunidade, né? Foi um primeiro tempo que o Bragantino foi controlado pelo Vitória. Foi assim, controlado não, porque o controle, né, quando a gente fala de controle, a gente fala de um time que teve muito mais posse de bola, que conseguiu dominar o jogo em relação ao adversário. Obviamente que o Bragantino teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas o Vitória conseguiu, digamos assim, neutralizar o Bragantino. Acho que essa é a palavra, né? O Vitória conseguiu no primeiro tempo neutralizar um time que ficou com a posse de bola porque estava atrás do placar, e o Vitória bem recuadinho, marcando bem, conseguiu neutralizar essa equipe. E aí é importante falar que esse resultado de hoje, né, esse 1-0, esses 3 pontos, esse resultado muito importante para o Vitória, ele aconteceu assim, tem um diferencial muito grande que foi o fato do Vitória ter saído à frente do placar e ter saído à frente do placar antes dos 10 minutos. Isso tem sido algo muito raro para o Vitória nessa temporada, quando enfrenta os principais jogos, né, os jogos maiores. Assim. O Vitória é um time que dificilmente marca gols, a gente estava aí nesse jejum enorme que a gente comentou, né, de 7 jogos sem marcar. E muitas vezes o Vitória se colocava na situação com o Carpini no trabalho anterior, e a gente espera que isso mude com o Carille, de ser um time que saía atrás do placar e tinha que de alguma forma buscar com suas limitações, com suas dificuldades, o resultado. O Vitória só nessa Série A, por exemplo, o Vitória só saiu na frente do placar 2 vezes em 2 jogos, que foram contra o Atlético Mineiro e contra o Fortaleza, né, no Barradão. O Atlético Mineiro fora, em que o Vitória empatou 2-2. Então, veja o peso do resultado, você empatar fora contra o Atlético Mineiro, um resultado muito bom para o Vitória, ter saído na frente no placar lá foi fundamental, e o Fortaleza ter ganhado em casa, no Barradão, também um resultado muito importante, fundamental. Então, isso aconteceu muito porque o Vitória saiu à frente do placar. E mais uma vez o Vitória saiu à frente do placar, e um detalhe, no primeiro tempo. Então, isso tem sido muito raro, né, no Vitória. O fato do Vitória ter marcado com o Kaiser antes dos 10 minutos trouxe o jogo muito para aquilo que o Carille poderia fazer de melhor com esse Vitória, que saiu à frente do placar, fechou a casinha, buscou a transição. O primeiro tempo foi muito assim, né? Eu acho que o primeiro tempo do Vitória, a boa impressão que deixou foi por conta de ter saído à frente do placar, né? O Vitória saiu à frente do placar e pôde fazer aquele jogo que o Carille, eu acho que ele sabe fazer melhor. Fechou a casinha, buscou a transição, quando estava eventualmente no ataque, tentava manter mais a posse de bola, não ser tão afobado em alguns momentos. Então, acho que essa impressão boa que o Vitória deu no primeiro tempo tem muito a ver com o fato de ter saído à frente do placar. Mais uma vez com o Kaiser. É bom lembrar que a gente fala também de um time que tem muita dificuldade de marcar, né, que estava 7 jogos sem marcar, mas todos os últimos 4 jogos do Vitória foram, os últimos 4 gols marcados pelo Vitória foram com o Kaiser, né? Teve os dois lá do Vasco, que ele marcou, depois teve o gol do Bahia, contra o Bahia, no Bavi, que também foi Kaiser, e aí teve esse ato enorme, sem gols, e agora Kaiser voltou a marcar, né? Então, importante também para ele, né? Você falou que é um cara que está precisando de gols, e mostra a importância que, mesmo nesse jejum, nessa seca que ele passou recente, ele ainda é o grande, né? Grande fonte de gols aí. Quer falar alguma coisa?
Não, mas é só isso, só sobre o jogo. Hoje deu tudo certo, né? Porque saiu o gol cedo, né? Deu uma tranquilidade para um time que quer se defender, mas quando você tá jogando em casa, né? Você tinha que buscar o gol, né? Então o Vitória, até pela questão da tabela, não dava para fazer o jogo que fez contra Inter e contra Botafogo, né? Então o gol sair com 9 minutos, o Vitória consegue fazer em casa o que ele faz de melhor, né? Que é se segurar, se defender. E aí, até tentando comparar com o período do Carpini, me parece que o time se defende melhor, né? O Arcanjo trabalha menos. Né? Hoje já teve a questão da bola aérea, né? Que foi um problema com o Carpini também, né? Os jogadores adversários conseguem cabecear ali dentro da área de forma perigosa. As melhores chances, inclusive, do Bragantino na reta final foram em cruzamentos, né? Mas me parece que no geral é um time muito sólido. Assim, ele pegou o Inter, o Botafogo e o Bragantino, que tem bons ataques, né? Não pegou times que tem um ataque frágil. Então acho que talvez a melhor notícia aí desse recorte do Carpini, não, do Carille, seja essa solidez defensiva, né? Que já era algo que o Carpini conseguia, de certa forma, dar para esse Vitória, mas me parece que o Carille conseguiu aprimorar. Exato, eu também acho. Mas assim, vou te falar uma coisa, né? Sem dúvida nenhuma, foi muito importante, né, o Vitória ter ter saído à frente do placar e logo no começo do jogo, né? Porque como a gente já falou aqui mais de uma vez, trouxe o Vitória para o jogo que Carille talvez hoje, com esse Vitória, com esse estágio de desenvolvimento do trabalho dele no Vitória, ele consiga fazer o Vitória produzir mais, né? Juntando o estilo do próprio Carille, que é um cara que tem históricos de trabalhos bons nesse estilo de jogo mais fechadinho, de transição, com o momento do Vitória, que não é um time com evolução ou nem com nível técnico, é uma evolução de trabalho nem com nível técnico suficientes para poder dominar, para poder propor. Eu acho que não é o momento realmente. Então, o jogo foi para o caminho do Vitória. Agora, eu vou te falar uma coisa, Fábio. No segundo tempo, o Vitória teve muito mais sorte do que juízo. O Bragantino perdeu uma pilha de gols, assim, perdeu muitos gols. O Vitória sofreu muito no segundo tempo para conseguir manter esse 1-0. O final de jogo foi extremamente tenso para o torcedor do Vitória, porque no segundo tempo o Vitória já voltou dando muito mais espaço para o Bragantino. Ainda acho que a defesa tenha feito uma boa partida, tá? Porque se a gente for analisar a dupla de zaga, Lucas Alter e Zé Marcos, eles ainda assim fizeram um bom jogo. O Bragantino no segundo tempo teve muito mais espaço do que no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Vitória conseguiu neutralizar o Bragantino ao ponto de que o Bragantino tinha a posse de bola, mas ele não conseguia sequer criar oportunidades, né? Nem para perder gol, o Bragantino estava conseguindo criar essas oportunidades. Ele não estava nem conseguindo perder, entende? No segundo tempo, a dupla de zaga continuou fazendo uma boa atuação. Então, o Bragantino alçou muitas bolas na área, muitas bolas na área. Teve muita bola cruzada na área, seja para encontrar um atacante para cabecear, para desviar, seja uma bola cruzada também na área para tentar inverter o lado, né? Então, muitas jogadas saíram da direita ou da esquerda, tentando inverter o lado e ou cruzamentos rasteiros, enfim. Foi muita bola alçada pelo Bragantino na área, muito cruzamento, porque o Vitória fecha muito ali o miolo do campo, né? Dá para ver pelo estilo de Carille, né? Que ele preza fechar aquele funil ali, fechar o meio campo mesmo. Então, os dois volantes, eles atuam bem fechadinhos, fechando os espaços. Os dois zagueiros também, muito bem postados. Então, o time adversário é muito forçado para jogar pelas laterais e alçar a bola na área do Vitória. Vai ser uma tônica, eu acho, a partir de agora. E aí, Lucas Alta e Zé Marcos, eles afastaram muitas bolas. Assim, eles fizeram uma baita partida de corte, cortando bola pelo alto, cortando bola por baixo. Agora, o volume do Bragantino foi muito alto desse tipo de jogada, de alçar a bola na área, de ter oportunidades, porque os laterais não fizeram uma partida tão boa, né, no quesito marcação, e nem os pontas. Assim. O Vitória acabou dando muito espaço para as laterais do campo no segundo tempo. E aí o Bragantino teve liberdade para alçar muita bola e, eventualmente, né, Lucas Alves e Zé Marcos não conseguiram desviar. E aí o Bragantino perdeu umas 5 oportunidades assim muito claras de gol, né, no segundo tempo em bolas aéreas. Praxedes teve 2 oportunidades, uma no lançamento de escanteio, né, teve escanteio e o Praxedes cabeceou no segundo pau, um escanteio que voltou, né, para intermediário, o Bragantino lançou a bola na área, Praxedes
cabeçou no segundo pau. Depois teve uma jogada em que o cruzamento veio meio que da intermediária por dentro, né? Não foi tanto pela lateral, foi mais por dentro. Veio o cruzamento de lá, lançado na área para Chedes, novamente no segundo pau, cabeceou. Teve também uma jogada logo no começo do jogo que veio pelo lado direito, em cima do Maicon Jesus, né, em cima do Lucas Braga, que estava atuando por ali, fechando. Ele cruzou na área e aí o Bragantino cabeceou para fora. Também teve a jogada do Mosqueira pelo lado direito, passando como quis pelo Maicon Jesus, cruzando o rasteiro. A zaga afastou mal, né? Aliás, Lucas Arcanjo espalmou para dentro da área. E aí o Gustavinho, acho, acabou chutando em cima da zaga do Vitória. Então, o Bragantino teve uma profusão de chances, né? O Vitória teve muito mais sorte do que juízo no segundo tempo. As alterações acabaram fazendo com que o Vitória perdesse muito aquele ímpeto do primeiro tempo, que estava dando certo no primeiro tempo. No primeiro tempo, o, o Vitória estava conseguindo se fechar bem nessas duas linhas de 4 jogadores e também quando tinha a chance de fazer a transição, de segurar a bola um pouco mais no ataque, ele estava fazendo isso. Sobretudo com o Kaiser. Kaiser fez uma boa partida no primeiro tempo, focando muito no primeiro tempo de Kaiser, em que ele estava conseguindo sustentar bem o ataque, fazendo pivô, brigando lá na frente, disputando a bola com os jogadores do Bragantino. Mas, assim, no segundo tempo, Kaiser caiu muito de produção. Então, o Vitória já não estava mais conseguindo tanto sustentar a bola no ataque. Os pontas, né? No primeiro tempo, o pouco que Fabri jogou, né? Porque ele saiu lesionado aos 25, ele estava conseguindo fazer bons arranques pelo lado direito, né? Pelo Vitória. O Vitória estava escapando muito por ali com ele. E aí, depois que Eric entrou, Eric, no segundo tempo, fez uma partida muito ruim, então já não conseguia fazer mais a transição pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, Lucas Braga foi uma negação. Quando o Ronald saiu no segundo tempo, vai a entrada de PP, Ronald saiu muito cansado, acho que por desgaste físico. PP entrou e caiu muito o nível de marcação pelo centro ali do campo e também a possibilidade de sair na transição com o PP, né? PP errou demais, passe, errou demais, a jogada não tinha sequência com ele. Então o Vitória começou a perder campo, perdeu a oportunidade de sair e foi uma abafa do Bragantino. Assim, o Bragantino teve muito mais posse de bola, alçou muita bola na área. Como eu falei, Lucas Alta e Zé Marcos cortaram muitas bolas, mas teve algumas, cara, que não tinha o que fazer. O Bragantino conseguiu cabecear, conseguiu desviar, sobretudo bola aérea, foi cabeçada, e ali foram umas 5 chances perdidas de gol. Não foram defesas de Lucas Arcanjo, assim, Lucas Arcanjo não teve que trabalhar, não foram bolas no gol, não foram bolas cabeceadas, desviadas na direção do gol, foram todas bolas para fora, realmente, ou então bloqueadas pela defesa, como foi o caso da chance de Gustavinho, mas foram bolas muito perigosas. E até no último minuto de jogo, já aos 52 minutos, né, teve uma jogada que o Bragantino fez de transição, já no última jogada mesmo, no jogo inteiro, a transição defensiva do Vitória foi muito ruim. Lucas Alter falhou, afastou mal, assim, acho que foi o único erro de Lucas Alter no jogo inteiro. Ele afastou mal porque ele podia ter ido afastar de perna mesmo, de pé, e acabou cabeceando, acho que ele calculou mal o tempo da bola. Ela sobrou para o Isidro Pita, que chutou para fora uma bola que ele estava inteiraço, assim, para chutar no gol, e ele acabou chutando para fora. Depois até me pareceu que ele estava em posição irregular, mas ainda assim ele perdeu a oportunidade, né? O Bragantino hoje, resumindo muito assim, o Bragantino hoje não estava com a pontaria equilibrada. Não foi o dia deles, a verdade é essa. O Bragantino hoje teve um jogo, cara, que poderia ser o roteiro do jogo do Vitória, que foi o roteiro do jogo do Vitória em muitas partidas desse ano, assim, muitas atuações desse ano, que é você sair atrás do placar e depois ter a oportunidade, várias oportunidades de fazer o gol, né? A Vitória teve roteiros de jogos assim, né? Sobretudo contra equipes mais frágeis, como é o caso do Cerro Largo, etc. E perdeu o gol, perdeu gol, perdeu gol, perdeu gol, perdeu gol, perdeu gol, entendeu? O Vitória contra o Santos, por exemplo, o Vitória perdeu dessa maneira, né? O Santos saiu na frente do placar, e aí depois o Vitória teve o Vitória atacou, o Vitória buscou, o Vitória teve oportunidades de fazer o empate contra o Santos e não conseguiu, acabou perdendo no Barradão. Então, dessa vez, o jogo virou, assim, o Vitória foi quem saiu na frente do placar
o Bragantino teve muitas oportunidades, assim, teve mais volume e não conseguiu. Então, o Vitória acabou se valendo, né, de um roteiro de partida da qual ele foi vítima várias vezes, né? Para ele, esse jogo foi bom para o Vitória. Esse roteiro de hoje foi bom para o Vitória, porque ele acabou se beneficiando de um roteiro do qual o Vitória já sofreu muito, entendeu? Acho que esse é o ponto. Muito bem, alguns comentários aqui da galera. O Helder tá por aqui. O Saulo Lessa fala que você estava lá no Barradão. Você estava lá, Vitor? Encontrou o Saulo por lá ou não? Cara, não. Hoje eu não estava no Barradão, não. Hoje eu tive. Hoje eu queria até ir pro Barradão, mas aí eu tive trabalho, né? Uns trabalhos extras aqui, né? Para pagar conta. Importante. Aí acabei passando a manhã e o comecinho da tarde fazendo esses trabalhos extras e não pude ir pro Barradão, não. Uma pena. Tô devendo a sair do Barradão para conhecer o pessoal aí. Bom, o Saulo Lessa fala aqui, cuidado que o rebaixado pode ser G6 com o nível das contratações. Empolgou, viu? Eu acho que o pessoal tá bem empolgado com as contratações. Eu prefiro esperar, velho. Prefiro esperar para ver, né? Essas contratações aí. O, o, o que a gente viu até agora jogando mesmo foi o Renzo, né? Porque o Rubem Rodrigues praticamente não jogou até agora. O Renzo já teve mais minutos e parece ser um atacante que é bem interessante, tá? Inclusive, o Kaiser é importante, inclusive, a chegada do Renzo, porque ele agora tem. O Kaiser tem sombra, né? Então, hoje, a postura de Kaiser no Barradão foi uma postura muito boa, assim. Um cara que brigou muito na frente, fez muito pivô, guerreou muito, assim, batalhou muito mesmo no ataque. E acho que essa mudança de postura, não vou dizer que foi por causa da chegada do Renzo, mas eu acho que com a sombra do Renzo Lopes, a gente vai ver mais vezes Kaiser tendo que dar, assim, não tendo conforto como titular, né? Porque antes da chegada do outro centroavante, do Renzo, Kaiser era unânime, né? Tipo assim, ele não tinha concorrência pela posição. E agora ele tem. Então, já é importante trazer um cara que entrou no segundo tempo agora contra o Red Bull Bragantino e já conseguiu fazer, já conseguiu, o que a gente viu até agora dele é que ele pode render, pode ser uma contratação interessante. As demais a gente não tem como saber, né? O pessoal tá empolgado, mas Quais tem que são? Eu só esperar, velho. sei Tem que que tem aguardar. o cara do o Romarinho, né? E o da Universidade do Chile, né? O Sepúlveda. Tem mais? Isso. O Sepúlveda acho que não foi confirmado ainda. Os que foram confirmados, teve o Rubem Rodrigues e o Renzo, né? Que já estão Não, é aí, além sim. do goleiro, o Thiago Couto. Mas assim, chegaram agora, né? Foram apresentados hoje o Romarinho, que todo mundo conhece. Eu acho que foi indicação do Carille, né? Por ter trabalhado já com o Romarinho. Aí tem o Rubem Ismael, que é um volante, estava no Moreirense lá de Portugal. A gente não conhece o jogador, de fato, não conhece. E tem o jogador com o nome mais maravilhoso de todos os tempos, que é o Aitor Cantalapiedra. Maravilhoso. Cantalapiedra. Então, ele é um catalão, espanhol catalão, que vem da base do Barcelona, né? Jogou no Barcelona. Fez dois, pelo que eu dei pesquisando dele, ele fez 2 partidas pelo profissional do Barcelona com o Luiz Henrique. Luiz Henrique botou ele para jogar. Foram 2 partidas da Copa do Rei, eu acho, daquelas primeiras fases, né, da Copa do Rei. Uhum. E aí, daquelas primeiras partidas ali da Copa do Rei. E ele estava no Chipre. É um jogador que estava no Chipre, na Liga Cipriota. Vamos ver, né, como é. Vamos ver. Mas, pelos vídeos, é um jogador que, enfim, vídeo é complicado a gente julgar, né? Muito difícil. Vídeo Tem 29 anos, eu acho. é só os highlights, né? O jogador 10 anos de carreira não tem um vídeo de 5 minutos, né? Que impressione, fica difícil. É muito estrangeiro, né? É Mas, curioso, né? Porque o Vitória era um é, dos times que tinham menos estrangeiros, né? No Campeonato Brasileiro, acho que só tinha o Cáceres, né? No início, e agora os gringos desembarcaram em Salvador, né? Eu acho que o mercado, acho que o Vitória fez assim, é muito difícil. O jogador no mercado local é mais difícil, né? Você tem que ser criativo mesmo nesse momento, né? Vamos ver se vai funcionar, mas reforços aí o Vitória trouxe alguns nomes até interessantes, né?
Bom, o Romarinho tá muito tempo longe, né, no Oriente Médio, a gente não sabe qual, ainda mais no Campeonato Brasileiro, até que ponto ele pode ainda agregar, ainda é uma aposta, né? E os estrangeiros também, apesar de a maioria terem números bons recentes, né? São jogadores que em tese vêm em alta, mas também não dá pra saber, né? Meio de temporada, enfim, mas o Vitória fez o que precisava reforçar, né? Trouxe os jogadores É. aí, vamos ver se pelo menos uma boa parte deles funcionam. Cara, é interessante isso, né? Porque de fato são jogadores estrangeiros. Eu já vinha falando isso, acho que eu falei isso em alguma. Ou se não foi numa live dessa aqui de telecast, pós-jogo, foi em algum outro momento aqui do 45 minutos, alguma live de raio-x ou algo do tipo, porque assim, uma coisa que me incomodava muito no Vitória no início da temporada era de que o Vitória era um dos poucos times assim que não tinha estrangeiros. Assim. A gente tem Isso. hoje no Brasileirão uma profusão de estrangeiros, né? Estrangeiros, leia-se sobretudo sul-americanos, argentinos, né? São chilenos, são colombianos, equatorianos. Então, jogadores sul-americanos que estão, assim, tomando conta do futebol brasileiro. O Fortaleza, por exemplo, foi um time que soube explorar muito bem esse mercado e parte eu acho que da evolução que o Fortaleza teve nos últimos anos está em descobrir grandes jogadores desse mercado sul-americano, assim, trazer os caras baratos e eles renderem acima do normal aqui, né? Acima do esperado, quando você pega um cara que está em crescente nesse futebol argentino, por exemplo, traz para cá e ele acaba estourando aqui, né? Até aumentando o nível dele aqui. É isso que eu quero dizer. Fortaleza usa muito esse expediente aí. O Grêmio hoje é um time que tem muitos estrangeiros. O Internacional tem muitos estrangeiros, né? Tudo bem que isso já é um pouco da escola de lá. Então tem sido uma, cara, tem sido uma comum nos times brasileiros. E o Vitória começou a temporada, por exemplo, só tinha Cáceres. E Cáceres é um paraguaio brasileiro, porque boa parte da trajetória dele no futebol foi feita no Brasil. Ele rodou muito, muito futebol brasileiro já, né? Cáceres passou por muitos clubes brasileiros, assim. Então, é um estrangeiro que já é muito conhecido no futebol brasileiro. Não é necessariamente um cara que você pensou no futebol paraguaio, né? E o Vitória agora mudou o rumo, mudou e com outro perfil de estrangeiro, porque a gente não está falando de sul-americano, a gente está falando de jogador europeu, é português e um espanhol, né? Trouxe o Rubem Rodrigues, que é português, trouxe o Rubem Ismael, que é português, e trouxe o Canta La Piedra, que é espanhol. Só de fato, o Renzo é um jogador uruguaio e, é, caramba, me deu branco agora o nome do chileno que você acabou de falar, Sepúlveda. O Sepúlveda. Sepúlveda é chileno, né? Então, assim, você tem uma. Você tem jogadores sul-americanos também, mas a maioria aí tem esses jogadores europeus, né? Então vamos ver como é. Eu acho que é a tentativa de ser criativo mesmo, né? De fato, o futebol brasileiro, você não. O que o Vitória está entendendo, eu acredito, é que do Campeonato Brasileiro você não vai conseguir tirar reforços, né? Porque os jogadores que o Vitória julgue que poderiam ser úteis para ele já fizeram 7 partidas e não vão poder vir para o Vitória. Da Série B, de repente, o Vitória não está conseguindo enxergar ninguém que esteja a ponto de sair da Série B e render na Série A o que o Vitória precisa. Então ele está tendo que buscar fora. E aí, ao buscar fora, ele está trazendo, até agora, o brasileiro foi o Romarinho, que a gente tem que ver, porque está muitos anos fora. O pessoal que tem acompanha, né, os analistas, a gente tem muitos analistas hoje, pessoal que utiliza os aplicativos de softwares especializados, né, tipo o iScout, para observar esses jogadores que estão há muito tempo fora do país. O pessoal tem apontado que o Romarinho mudou muito o futebol dele nos últimos anos, não é mais aquele ponta de velocidade, de força, que ele foi no Corinthians e que se notabilizou dessa forma. É um cara que está jogando muito mais por dentro. Ele dividiria ali uma função com o Mateuzinho, por exemplo. Acho interessante, um jogador que tem muita experiência, que conhece o Carille demais, o Carille conhece ele demais, então acho um bom reforço, mas tem que ver como é que ele está fisicamente, né? Passou muito tempo no futebol do Oriente Médio, tem que ver se ele consegue performar no Campeonato Brasileiro, que é um nível muito alto, de exigência muito alto. E os demais são caras que a gente não tem como falar nada. Pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito errado, a gente não sabe. Tem que dar tempo ao tempo. É isso. O Pablo Daniel pergunta se o torcedor já pode comprar passagem para a Sul-Americana 2026. A galera já tá
Saiu da zona de rebaixamento, basicamente, se você não for rebaixado, a chance de você ir para a Sul-Americana é muito grande, né? Ainda mais se tiver título da Copa Libertadores com um brasileiro, que tá acontecendo todo ano. Se você tiver o Campeonato Sul-Americano também um brasileiro, então você vai ampliando o número de vagas, né, para as competições internacionais na Série A. E é isso, né? Tá fora da zona de rebaixamento, é muito grande a chance da Sul-Americana. Eu não acho difícil o Vitória escapando do rebaixamento e ir para a Sul-Americana, não. A questão hoje é que, mesmo tendo ganhado do Bragantino e tudo mais, volto a dizer, a situação do Vitória é muito difícil na Série A, assim, precisa ainda de muita coisa, É. ainda precisa de muito reforço, assim. Não é esse resultado. Eu acho que o pessoal tá de resenha, né? A resenha tá na hora mesmo. Acho que, cara, são 60 dias sem você comemorar um gol, pô. Hoje o Vitória, depois de 60 dias, fez um gol, velho, né? Depois de 7 jogos sem você marcar, você chega lá e comemora um gol depois de 60 dias, então você volta a ganhar na Série A. Tudo isso é momento de resenha, de felicidade mesmo. O torcedor tá mais do que certo de tirar esse peso do ombro, assim, né? Mas, pô, ainda falta muita coisa, velho. Vitória ainda precisa de reforço pra caramba, lateral esquerdo, de zagueiro, você precisa de muitas peças e que essas peças deem certo, né? Porque contratar não necessariamente é uma garantia de que você vai ter esse jogador rendendo. E precisa melhorar muito o rendimento ainda, né? Como eu falei, cara, hoje o Vitória se beneficiou de um roteiro do Bragantino. O Bragantino ele entrou num roteiro de partida que foi o roteiro do Vitória em muitas ocasiões esse ano, que é você sair atrás do placar e depois perder uma profusão de gols no segundo tempo. Hoje o Vitória acabou se beneficiando disso, né? Do qual ele já foi prejudicado. O Vitória hoje fez muito bem, assim, um primeiro tempo muito bom. Eu achei o primeiro tempo, para a circunstância do Vitória, muito bom. Um primeiro tempo bom, realmente. E o Vitória teve a competência, o Vitória teve o merecimento, né? Eu acho que foi um gol merecido, porque foi um golaço de Kaiser. Eu digo golaço porque o chute era difícil, né? Ele leu a jogada. Para quem não viu, foi um cruzamento de escanteio que Ronald ele cobrou curto, né? Muito curto mesmo, porque tava Ronald e o Mateuzinho ali perto da bandeirinha. Ronald só fez a bola rolar para Mateuzinho pegar de esquerda e mandar na área. Zé Marcos e Lucas Alta dividiram pelo alto. Zé Marcos triscou na bola. E aí Kaiser vinha observando a trajetória dela pelo alto. E ele se posicionou saindo ali da pequena área, né? Já quase na entrada da grande área. Porque ele viu que a bola, se passasse pelos zagueiros, ia sobrar para ele ali livre. E aí ela quicou na frente dele, ele pegou meio que de primeira, assim, uma pancada que foi no ângulo, né, do goleiro Cleiton. Então, foi um gol bonito, um gol realmente bonito de Kaiser, um gol naquilo que ele pode ser útil, né, de ser um centroavante. Eu acho que Kaiser, por exemplo, diferente do Renzo, né, diferentemente do Renzo, não é um cara que tenha tanta proeminência, assim, digamos, na bola aérea, por exemplo. No escanteio, ele não vai ser a primeira opção para você cabecear, desviar e fazer um gol. Mas gol contra o Bahia, por exemplo, ele mostrou que ele é um cara que consegue se colocar na trajetória da bola, numa bola aérea, de uma bola parada, de uma cobrança de bola parada, uma falta, um escanteio, e se a bola sobrar para ele ali, ele consegue completar, né? Então aconteceu isso, por exemplo, com o jogo contra o Bahia, que um gol saiu assim, e agora contra esse jogo contra o Bragantino também, né? Ele se posicionou na área, ciente de que se ela sobrasse ali, se ela passasse o zagueiro, ia ficar com ele, ele acertou um belo chute. Então teve competência do Vitória de sair à frente do placar. Como eu falei, cara, isso é importantíssimo. O Vitória é um time que não faz gol e agora fez o gol e fez o gol no momento certo, acabou se beneficiando disso para ganhar do Bragantino. Agora não foi um jogo fácil. Eu acho que todo mundo viu no segundo tempo a quantidade de gols que o Bragantino, assim, perdeu, deixando o torcedor do Vitória muito nervoso, muito ansioso, né? E só para completar, uma coisa que eu acho vale a pena falar também, Fábio, que hoje foi o primeiro jogo de Carilli em casa, né? Então, depois de você jogar duas fora, uma contra o Inter, outra contra o Botafogo, em que já se esperava que o Vitória fosse atuar de uma maneira extremamente reativa, mais fechadinho e tal, hoje ficou muito uma pergunta de como é que seria o Vitória jogando em casa com o Carilli.
E eu acho que eu gostei muito da escalação dele inicial. Claro que, tirando o Lucas Braga, eu acho que se fosse para dar nota 10 para Carille, seria sem Lucas Braga, tendo outro jogador ali na ponta esquerda, porque Lucas Braga está jogando realmente por uma questão de confiança do técnico, o técnico confia nele, dá para ver isso. Mas a atuação dele não tem sido a contento, mas também, de certa forma, por falta de opção do Vitória, o Vitória não tem essas peças para poder dar a Carille a chance de usar outro cara que não seja o Lucas Braga. Mas o resto da escalação, eu achei que ele acertou muito, assim. A dupla de volantes tem que ser Ronald Baralhas, eu acho que ele finalmente entendeu isso, ele tinha a oportunidade de colocar Ricardo Hiller, mas ele preferiu colocar Ronald Baralhas, então tá correto, corretíssimo Carille. Na ponta direita, ele foi de Fabri, que é um cara que eu acho que Carille poderia observar mais. Tudo bem que quando o Fabri teve a oportunidade de ser ponta, né, com o próprio Carpini, Fábio, até na transição ele consegue render, mas defensivamente ele deixa um pouco a desejar, que é uma preocupação de Carille, evidentemente. Mas acho que para o momento do Vitória, ele está à frente, né? Ainda que não seja o jogador ideal, mas ele está à frente para jogar ali na ponta direita, nessa função que o Carille está buscando. Ele está à frente de Eric, ele está à frente de Léo Pereira, ele está à frente de outros jogadores. Claro que o Vitória precisa contratar ali, mas hoje é uma boa aposta Fábio, então acho que ele foi de Fábio, interessante, Mateuzinho, Kaiser, a dupla de zaga, enfim, a defesa não tem muito o que fazer mesmo. Então gostei da escalação. E outra coisa que eu gostei de Carille, velho, e eu queria pontuar isso, é que no segundo tempo eu achei que Carille mexeu muito bem, muito bem. Não teve aquele impacto na partida, mas mostra um técnico que está entendendo o elenco e está entendendo a leitura do jogo, sabendo fazer leitura do jogo. Digo isso porque teve algumas alterações ali que ele não teve que fazer e os substitutos realmente deixaram muito a desejar. Ele perdeu o Fábio com 25 minutos, Eric teve que entrar porque não tinha outro, e Eric foi mal. Assim, no primeiro tempo ele ainda conseguiu fazer alguma coisa, no momento em que o Vitória estava melhor na partida, mas no segundo tempo, que foi quando o Vitória acabou sendo muito mais pressionado pelo Bragantino e precisava de um cara para fazer a transição pelo lado direito, o Eric não foi esse cara. Então o Eric foi mal, ele não tinha muito o que fazer, perdeu o Fabri, teve que botar Eric, e perdeu o Ronald por cansaço, acho que foi desgaste. Se não foi, aí é um erro de Carille, porque o Ronald estava muito bem na partida, mas me pareceu que foi um desgaste, e aí entrou o PP e PP jogou mal, foi muito mal no segundo tempo. Mas de resto, cara, ele acertou muito. Ele botou Renzo no lugar de Kaiser, porque claramente Kaiser no segundo tempo estava cansado, desgastado e já não estava mais conseguindo ganhar os duelos lá na frente para segurar o Vitória no ataque. Renzo entrou e teve muito mais capacidade de fazer essa bola segurada no ataque, de conseguir ganhar no pivô, de conseguir ganhar pelo alto, né? Uma bola que o Vitória eventualmente afastasse, dando aquele chutão. Ele disputar pelo alto com os zagueiros do Bragantino para tentar manter a bola lá na frente. E também, numa situação de bola aérea defensiva, pela estatura de Renzo, ele poderia ajudar o Vitória a se defender, né? Na situação de bola aérea defensiva, no escanteio do Bragantino e coisa do tipo. Então, para mim, acertou a entrada de Renzo e, sobretudo, a entrada de Edu, porque o Vitória teve ali o Bragantino teve duas ou três chances seguidas, né, nessas cabeçadas do Praxedes. Praxedes teve duas cabeçadas muito boas no segundo pau, num momento em que ele estava ganhando pelo alto do Cáceres. Então, o Carille observou aquilo ali e colocou Edu justamente para cobrir esse segundo pau, né, da bola que vinha cruzada da esquerda do Vitória. Ela ia no segundo pau, onde o Praxedes estava conseguindo e penetrar na área e cabecear. Então ele colocou Edu para guardar aquilo ali. E não à toa, depois que Edu entrou, o Bragantino já não conseguiu mais fazer essa jogada. Edu chegou e cortou duas bolas pelo alto. Então, cara, ele fez alterações boas no segundo tempo. E ele lançou Oswaldo mais uma vez. Cara, Lucas Braga estava muito mal. Oswaldo, tenho certeza que não é a melhor opção por causa da idade e tudo aquilo mais. Mas eu acho que Carille acertou ao colocar Oswaldo e Oswaldo entregou mais do que Lucas Braga. Então, eu gostei da atuação de Carille também, sabe? Eu acho que isso é interessante a gente pontuar essas pequenas coisinhas que o técnico vai entregando para a gente, porque é um trabalho, início de trabalho, e tudo que ele vai entregando de positivo, a gente também tem que pontuar, porque quando ele entrega coisas negativas, a gente pontua, então de coisas positivas também tem que entregar.
tem que pontuar, né? Registrar. Muito bem, vamos para o campinho. Vou dar uma passada no chat enquanto isso aqui. A Juliana Lisboa fala que o Fabre disse que sentiu o joelho numa dividida e por isso não conseguiu seguir em campo. Saiu do Barradão ainda com dores, mas espera que não seja nada grave. Ainda vai ser reavaliado, tá? O Fabre que saiu logo ali no primeiro tempo. O Carlos Júnior tá por aqui, fala que o Kaiser hoje correu como nunca, nada como uma sombra. Também tá por aqui o Pablo Daniel quer que você fale sobre o Galícia, que perdeu hoje, mas está na Série A em 2026. Cara, pois é, velho. Primeiro, só pontuar que Juliana teve lá no Barradão, né, pela TVE. Para quem não sabe, Juliana é repórter da TVE, né? A TVE é a emissora estatal aqui, né, a emissora do estado da Bahia. E ela é repórter esportiva, teve lá no Barradão, fez a zona mista, então entrevistou vários jogadores e aí me passou um feedback, né? Por exemplo, teve duas tretas enormes no Barradão. Tretas, eu digo não da torcida, desculpa. Teve duas brigas entre jogadores do Vitória no Barradão, né? No primeiro tempo teve uma briga ali, uma discussão muito acalorada entre Ronald e Kaiser, que chamou a atenção da torcida, o pessoal ficou discutindo o que estava acontecendo. E no segundo tempo, já no finalzinho, teve uma discussão bem feia entre Maicon Jesus e Oswaldo, ou seja, uma briga entre o mais novo do time e o mais veterano. E foram feias as brigas, viu, Fábio? Tipo, na Eu vi primeira, a do Ronald, né? Foi bem. cara, E o Ronald Kaiser. deu uma empurrada em casa pelas costas, assim, casa saiu catando ficha, xingou até a última geração lá de Ronald. E no segundo tempo, Oswaldo partiu para cima do Maicon Jesus de uma maneira assim acalorada. E aí Juliana estava lá, ouviu o pessoal na zona mista. E Juliana disse que nas entrevistas zona mista, os dois, tanto Michael Jesus falou que era briga, era assim, discussão normal, né, dos caras querendo muito ganhar, uma discussão de jogo mesmo, aquela coisa acalorada, mas é na vontade mesmo de se entregar, de ganhar o jogo. Isso é interessante, eu acho que, claro que às vezes passa do ponto, eu acho que a de Ronald e Kaiser saiu muito do ponto, mas é bom ver o Vitória, os jogadores do Vitória com essa vontade de ganhar, sabe? Isso, eu acho que com o Carille a gente tem visto isso. O time está com muita vontade, às vezes até demais, né? No caso de uma discussão como essa. E sobre o Galícia, velho, cara, é isso. Muito bom, velho. Assim, domingo passado, o Vitória jogou no sábado, então domingo eu tive livre, assim, para assistir o jogo do Galícia. E, velho, pô, foi muito bacana a gente ver a volta do Galícia, né, para a Série A do Baiano. Para quem não sabe, o Galícia é um time tradicionalíssimo aqui de Salvador. É um time que foi fundado pela geração, pela imigração espanhola. Eu sou descendente de espanhóis, né, aqui na Bahia, como vários outros. Aqui a Bahia tem uma colônia imensa. Então, a gente tem esse time, que é um time da imigração espanhola, que está há muitos anos afastado da Série A do Baiano. E graças a um trabalho maravilhoso, até citando algumas pessoas aqui, né? O Manolo Moinhos, que é o presidente, um cara fantástico, formidável, e Jaime Brandão, que era até pouco tempo era gerente de futebol do Bahia e acabou sendo diretor de futebol depois do Jequié e agora está lá no Galícia. Eles fizeram um trabalho incrível lá no Galícia e conseguiram subir o time depois de mais de 10 anos aí afastado da elite. Então, respondendo aí ao Pablo, né, Pablo Daniel, tô muito feliz, velho. Tô feliz da vida Boa. porque é o time de meu pai que faleceu ano passado, inclusive. Ele era galiciano, ele era Galícia. E tô feliz, velho. Tô feliz demais. Já Boa. encomendei, inclusive, uma camisa do Galícia, do Acesso. Espero vir numa live futura aqui com essa camisa. O Saulo fala que eu sou da época que a final do Baiano era Galícia e Vitória, 95. Pois é, velho. Essa época aí, época boa, né? Que a gente tinha muitos times fortes aqui, cara. Aqui na. Juliano tá me falando aqui que eram 8 anos fora da elite, tá? A gente tinha muitos times fortes aqui na cidade, né? Tinha Galícia, tinha o Ipiranga, tinha o Vitória e o Bahia, obviamente. Então,
Dá vontade, cara, assim, eu acho que até o pessoal de outros estados conhecem o Galícia e conhecem o Ipiranga, né? Sim. Sobretudo o Ipiranga, sabem dessa história. Então é importante ver de volta esses times, né? O Ipiranga também está disputando a Série B, está lutando para voltar para a Elite. Esse ano bateu na trave, e ainda bem que bateu na trave. Não, nada contra o Ipiranga, mas o Galícia tem minha preferência. Boa, Vitor. Vamos pro campinho, né? Para as análises individuais, começando com o Arcanjo, que tirou muita bola com os olhos hoje. É isso, cara. Assim, você falou tudo. Acho que o Arcanjo não teve um impacto tão grande no jogo, né? Apesar dele ter, acho que, passado susto ali como qualquer outro jogador do Vitória e torcedor do Vitória, mas ele não teve que fazer nenhuma grande defesa. Então, assim, tirou bola com o olho, foi. Mas não teve culpa, né? Se saísse um gol, inclusive, em uma das cabeçadas de Prachetes, por exemplo, né? Cara, não seria culpa de Lucas, não. Então vou colocar como regular. Amarelinho pra ele. Boa, vamos para a zaga Alter e Zé Marcos. Aí é verde Paulo Sérgio pros dois. Partidaça. Cara, Alter, eu acho que ele hoje já tá num status, assim, diante da torcida do Vitória, que é um status raro de você conseguir, né? Da torcida do Vitória sentir, até se sentir representada pelo jogador em campo, algo parecido com o que Wagner Leonardo conseguiu no ano passado e no ano retrasado. Obviamente que a gente fica pensando, né? Tem muita gente que tem raiva das zorras de Wagner Leonardo. Eu, torcedor, eu também tenho, mas eu, analista, né? Tô aqui no 45 minutos no papel analista. Tenho que dizer a verdade, cara. Essa zaga com Wagner Leonardo e Lucas Alto seria uma zaga muito boa, interessantíssima. Então, e Alta que eu acho que era a zaga pensado, né, para esse ano, né? Uhum. Acho que ninguém pensava em perder o Wagner e Lucas Alta entrou, chegou ao clube para poder complementar, para ser um reforço bom pela direita, já que ele é destro e Wagner é canhoto. Então, Lucas Alta realmente tá uma fase incrível no Vitória, já estava muito boa antes da pausa, agora depois da pausa ele continua muito bem. Hoje mais um jogo que ele errou nada, só errou ali no finalzinho, a bola que eu falei que ele afastou de cabeça e gerou a chance do Isidro Pita. Mas fora isso, cara, partida perfeita do Lucas Alto, é mais uma. Os dois foram muito exigidos, né, como eu mencionei, no segundo tempo, porque o Vitória dava espaço nas laterais para o cruzamento do Bragantino, e aí dependia dos zagueiros fazer esse corte pelo alto, por baixo, e eles conseguiram cortar muitas, assim, né? Não dá para dizer que cortou todas porque o Bragantino teve chance, mas cortaram muitas. Lucas Alter e destacar Zé Marcos, porque a gente sempre analisa uma boa atuação da zaga colocando uma escadinha, né? Tipo, Lucas Alter mais alto e Zé Marcos um pouco abaixo, ainda que bem. E hoje eu acho que Zé Marcos fez contra o Bragantino uma partida à altura de Lucas Alter. Os dois foram igualmente muito bem. Excelente partida do Zé Marcos, excelente mesmo. Boa, vamos para as laterais, né? Cáceres e Maicon Jesus. Você já falou aí dos problemas nos cruzamentos, né? Do É Bragantino. isso. Isso pesa muito aí para a avaliação deles? Pesa, inclusive eu vou colocar o Maicon Jesus como mal. Eu lembro que na partida contra o Inter, eu até avaliei o Maicon Jesus bem, colocando o sarrafo dele lá embaixo, né? Porque é um menino de 19 anos, tudo mais. Então, ele não era para estar aí. Realmente não era para estar aí. Então, a gente tem que avaliar ele com o sarrafo que ele merece. Mas, a partir do momento em que ele vem sendo titular do Vitória, cara, a gente tem que avaliar ele. Não é uma coisa mais pontual, né? Ali no início da pausa, no início do retorno, né? Depois da pausa, eu tinha esperança de que fosse pontual, ele jogasse ali contra o Confiança, contra o Inter, mas para esses jogos agora do Botafogo, do Red Bull Bragantino, do Sport, o Vitória já tivesse um lateral esquerdo para botar o Marcos Jesus no banco. E, no entanto, não está acontecendo isso, né? Pode vir um Sepúlveda, mas assim, não tem nada ainda palpável, né? Então ele está sendo titular, velho. E assim, a atuação ruim dele pode prejudicar o Vitória. E hoje quase prejudicou o Vitória, realmente. Ele foi muito mal na marcação. Teve um lance, né, um lance muito claro do segundo tempo do Bragantino, que foi o gol perdido lá pelo Gustavinho, que estou em cima da zaga, em que o Mosqueira passou
passou por ele como se ele fosse de fato um jogador juvenil, assim, um jogador de sub-20, que talvez ele seja de fato, o que ele é de fato. Mas, enfim, É. não dá para você prolongar essa situação. É um jogador que tem potencial, eu acho que ele tem potencial, mas hoje ele foi muito mal defensivamente. Não cortou cruzamento, ele teve dificuldade num contra um contra o Mosqueira em várias jogadas. Então acho que ele foi mal. E Cáceres, eu acho que ele até no primeiro tempo ele foi muito bem defensivamente, e no segundo tempo ele caiu um pouco, mas não ao ponto, assim, ao ponto sim do Bragantino conseguir criar jogadas por ali, mas não ao ponto de ofender. Então eu vou colocar ele como regular. Fora também que Cáceres não foi tão bem ofensivamente, teve algumas oportunidades de brilhar ofensivamente, não brilhou. Teve a jogada mesmo de contra-ataque no segundo tempo, que caiu no pé dele, era para ele ter feito um melhor cruzamento, ele acabou fazendo um cruzamento escorregando, e aí a bola foi parar na mão do Cleiton. Então, assim, regular para Cáceres, né? Bom, vamos partir pro meio de campo, né? Hoje com dois volantes, Ronald e Baralhas. Muito bem para os dois. Verde e Paulo Sérgio para os dois. Achei Baralhas espetacular no jogo, muito importante. Já vinha falando isso, né? Com o Carille fica muito claro que esses dois volantes, os caras que atuarem como volantes, eles têm que ser muito dinâmicos em campo. Tem que ser jogadores que fechem pelas laterais quando o time jogar ali pelas laterais, fechem muito o meio de campo, né? Esse funil ali do meio de campo, do centro do campo, do corredor central. E tem que ser caras que, quando o Vitória tiver com a bola ou com a oportunidade de fazer transição, eles também ataquem, eles também cheguem ao ataque, né? Que carreguem a bola. Então tem que ser jogadores muito ativos ali, jogadores daquele tipo que tenha. Se fosse no videogame, os caras têm que ter estamina 99, sabe? Tipo, esse nível aí. Então, Ronald e Baralhas hoje fizeram exatamente isso. Jogadores, assim, enquanto o Ronald teve gás, para mim ele foi o melhor em campo do Vitória, enquanto ele teve gás, não foi o melhor em campo da partida como um todo, mas no primeiro tempo ele foi o melhor em campo, muita capacidade de desarme, muita capacidade de carregar o time para o ataque, e Baralhas atuou dessa maneira durante os 90 minutos. Então, muito bem os dois. Eu acho que essa é a dupla titular do Vitória. Não há, a não ser que chegue um reforço, a não ser que, por exemplo, o Rubem Ismael entre muito bem nessa posição aí, não há menor discussão. Não há menor discussão. Assim, não há espaço para William Oliveira, não há espaço para Ricardo Villa, muito menos. Essa é a dupla do Vitória. Bom, completando o meio de campo, né? O Mateuzinho. Aí é mal. Mateuzinho, mais um jogo muito abaixo, né, do camisa 10 do Vitória. Mesmo no primeiro tempo, quando ele teve no segundo tempo, ele foi muito mal, assim, despencou muito, né, de produção. No primeiro tempo, quando ele teve mais a bola, mais a oportunidade do Vitória ocupar o campo de ataque, porque no segundo tempo o Vitória não ocupou o campo de ataque, salvo em algumas escapadas. Quando no primeiro tempo teve mais oportunidade, ele faltou, né, faltou o futebol de Mateuzinho. Eu não acho que ele esteja ofendendo tanto quanto outras partidas, por exemplo, contra o Confiança, ele foi muito mal. Desculpa. Contra o Inter, eu acho que ele foi mal também. Hoje ele foi menos mal, mas ainda assim tá abaixo, então laranjinha para ele. Acho, inclusive, viu, Fábio? Só respondendo mais uma coisa aí, que eu acho que já surge esse questionamento. O Vitória está contratando muitos jogadores que têm a capacidade de fazer a função de Mateuzinho, né? Rubem Rodrigues, o Romarinho, até o Canta La Piedra. Cara, esse nome me mata, velho. Canta La Piedra é um nome matador, assim, matador. Mas, assim, é possível, sim, que Mateuzinho perca essa, digamos assim, se todo mundo encaixar no time, talvez ele perca essa unanimidade, sabe? Essa vaga garantida. É preciso, né? Também não dá pra depender sempre do Mateuzinho, né? Hoje é o único jogador aí diferenciado, digamos assim, mas não tá rendendo. Então, de fato, aí era necessário reforçar esse setor. Bom, meio ataque, né? Fabre, né? Jogou pouco. Tem como avaliar o Fabre ali pelos minutos que ele teve em campo? Não, pra mim é sem nota. 25 minutos só, né? Isso. E aí, o Eric. Foi bem? Eric, mal. É como eu falei, velho, já falei, assim, no segundo tempo, precisava muito de Eric fazendo
a transição, né? Carregando a bola, arrastando os jogadores. E ele realmente não é um jogador para isso, sim. Todas as vezes que o Vitória precisou de Eric para desafogar um pouco a defesa, Eric perdia a bola muito rapidamente, sabe? Não teve parte daquele sufoco que o Vitória sofreu no segundo tempo, né? Do Bragantino estar muito em cima da defesa do Vitória. Foi por conta disso que o time não conseguiu sair. E Eric, ele contribuiu muito para essa dificuldade do Vitória de sair de trás. Então, Eric foi uma das alterações que não encaixaram assim, no segundo tempo, que não foram bem. O Jefferson falou que o Eric foi mal. E o Antes fala que Canta La Pedra, campeão no quesito força nominal, né? Vamos ver se ele faz jus ao nome e se ele canta as jogadas, né? Tipo, é um jogador que Exato. vai se antecipar bem, né? Aos lances. Vamos ver se ele No vai dominó fazer do vestiário, ele deve arrebentar, né? também. É. Vai ser O muito Alvin, querido pelo pessoal que joga isso. dominó no vestiário. O Alvin gostou aqui. Bom, o Lucas Braga, E que é a o insistência pessoal já falou do. que o pessoal já falou que o meio-campo com Canta La Piedra e Baralhas, o jogo tá feito, irmão. O jogo tá garantido. Bom, e o Lucas Braga, hein? Essa insistência do Carille com ele, tá fazendo sentido? Não, nenhum sentido, cara. Muito mal para vermelho para Lucas Braga. Eu vou fazer um pacto aqui. Vou mandar vermelho Lucas Braga até Carille desistir, velho. Nada contra a pessoa, acho que deve ser um cara muito gente boa, inclusive. Mas, putz, assim, eu até entendo o motivo da insistência de Carille, de verdade. Porque de todos os, ali do conjunto de pontas que o Vitória tem no elenco, Lucas Braga é um cara que consegue entregar mais defensivamente a Carille. Tipo, é um cara que tem físico, tem altura, tem porte físico, tem estatura para jogar bem defensivamente, assim. É um cara que fecha bem as pontas, né, defensivamente nessa segunda linha de 4 jogadores. É um cara que consegue duelar bem defensivamente. Tem uma noção também de fechar espaço, mas é muito pouco, velho. É muito pouco para um cara justificar ser titular do Vitória. Muito pouco mesmo. E a prova disso, a prova de que ele joga tão pouco, assim, o futebol dele é tão pequeno, que o Oswaldo no segundo tempo entrou no lugar dele, entregou a mesma coisa que o Lucas Braga conseguiu entregar defensivamente durante a maior parte do jogo que ele atuou, né? Atuou muito mais minutos do que o Oswaldo. E ofensivamente, o Oswaldo, fazendo o mínimo, fez muito mais do que o Lucas Braga. Pelo menos conseguiu arrancar, puxar o time um pouco mais para o ataque, né? Desafogar um pouco aí da defesa, coisa que o Lucas Braga não fez em momento algum. Tem muita dificuldade de arrastar jogadores, é impressionante. Um cara com o porte físico dele, com a velocidade que ele tem, não consegue. Fabre com muito menos técnica, assim, com muito mais desajeitado, consegue ter muito mais eficiência no arrasto do time, né? Sabe, de carregar o time, de arrastar, do que o Lucas Braga, impressionante. E Oswaldo ainda amarelou o adversário, porque forçou o adversário a fazer uma falta dura e tomar o cartão amarelo. Conseguiu fazer uns dribles ali, conseguiu fazer umas ligações. Então, Oswaldo vai tomar até o regular aí, já pode botar o amarelo, porque hoje foi uma humilhação, velho, para Lucas Braga, assim. Um cara de 38 anos, entrou no segundo tempo e em 15 minutos ali entregou muito mais do que o Lucas Braga vem entregando a vitória, sabe? É um recado para Carille se tocar e não usar mais o Lucas Braga, velho. No entanto, eu aposto que contra o Sport o Lucas Braga tá de volta. Boa. Finalizando o time titular, o Kaiser é autor do gol, né? Belo gol. Qual é o verde dele? Pera aí que eu vou tossir. Desculpa. O verde dele, né? Você já sabe. Vou botar bem. Verde musgo. Fez o gol decisivo. Ah, velho, vai. Vou botar muito bem. Eu tô cansado de ser esse analista chato. Vou botar É, muito pô. bem. Sete jogos sem Verde fazer Paulo gol, pô. Sérgio. O cara acerta um chute Verde. daquele.
Verde Paulo Sérgio, verde Paulo Sérgio. Acerta o chute daquele. Foi o autor dos últimos 4 gols do Vitória, né? Então, assim, verde Paulo Sérgio pra ele. E fez uma boa Brigou com o atuação também, né? companheiro. Caiu no. Saiu na mão com. Quase saiu na mão com o Ronald. É, Detalhe, viu? mostrou. No segundo tempo, olha o gol aí, ó. Ronald vai cobrar curtinho, tá? Mateuzinho, pau de perna esquerda. Aí nosso amigão Kaiser, a gente não vai ver muito bem do ângulo, mas ele acertou um chutaço. Belo chute. É muito bom o chute do Kaiser. E a galera tá cobrando aqui o Felipe Cardoso. Fala que o Lucas Braga joga e o Felipe Cardoso não joga. Mas não jogava nem com o Carpini, né? Acho que. É, Mas também porque é trás cara, o também, né? Felipe Cardoso, Esse... Felipe Cardoso é complicado, velho. Tipo assim, é aquele cara que a gente não tem absolutamente nada, tirando o que ele fez no Atlético de Alagoinhas, tem nada pra gente falar, não, ele merece uma chance, uma oportunidade. Que a gente não viu o cara jogar até agora, né? E tem que ver nos treinos. Quem pode dizer é o treinador que observa ele nos treinos. Carpini não deu nenhuma oportunidade para ele, dizem que ele treinava mal, e Carilli até agora também não deu oportunidade, ou seja, existe o Felipe Cardoso hipotético, né? É. Eu gostaria de ver, mas até hoje o que a gente tem é o Felipe Cardoso hipotético, não é o Felipe Cardoso de fato. Bom, titulares avaliados, né? A Juliana discordou aqui da sua nota para o Fábio, tá? Ela queria um verde leve. Puxou muito o ataque quando esteve em campo, ganhando duelos e voltando para buscar a bola. Não, eu acho que Juliano tem razão. Quer É, mudar? Não, vou botar sem nota. Assim, Muito bem. apesar da mulher ter sempre razão, né, eu ter juízo, mas eu sou fiel aos fatos aqui e eu acho que ele saiu muito cedo, Ju. Então, tipo assim, pô, 25 minutos, velho, é muito, é muito Mas pouco se um tempo para jogar, jogador velho. entra no segundo tempo e joga 25 minutos, a gente avalia muitas vezes, né? Ah, tá bom, velho, tá bom. Vou botar um verde musgo pra ele, vai. Botar um regular, vou contrariar a mulher de certa forma. Vou botar É o meio regular, que seria termo, amarelo. né? Meio termo. Pronto. Muito bem. Então, amarelinho aí pro Fabre. Bom, jogadores Assim, que entraram. de fato, só para dizer uma coisa, de fato, depois que ele saiu, o Vitória perdeu ali a saída pelo lado direito, né? Então acho que é por aí que Juliano tá querendo que eu reconheça o garoto Fábio, o filho de Binha. Boa. E ela O filho completa dele aqui aqui que é Felipe. filho de Binha, viu? Filho de Binha. Binha é um torcedor icônico do Bahia, que tem aquele mesmo visual, assim, cabelinho Boa. encaracolado e tal, barbichazinha assim. Então o Fábio é igualzinho ao Binha, o pessoal chama ele de filho de Binha. E ela fala aqui sobre o Felipe Cardoso que o extracampo é ruim. Então, realmente, não se Juliana tem ajuda, mais né? informação que eu, É, porque ela é então, repórter, então deve saber de mais coisas. Eu confesso que não sei assim, em treinos e tal, como é que ele anda, eu não faço a menor ideia. o Anderson Barbosa disse que você vai apanhar aqui, não dando nota para o Fabre. E o Jefferson GG falou que ninguém suporta mais o Lucas Bagre. Muito bem. Exatamente. Bom, reservas. Oswaldo já foi avaliado, né? Então, Edu, Renzo e só, né? Falta só os dois. E Oswaldo e PP. Eric já foram avaliados. E o PP, né? Então, PP completa aí. é mal, laranja. Já falei aqui, né? Acho que PP, cara, PP realmente é um dos reforços mais expectativa e realidade diferentes assim do Vitória nesse ano. Chegou com muita expectativa e não está entregando aquilo que a gente esperava. Muito mal, assim, entrou no segundo tempo e a diferença, né, tanto na marcação como na sequência de jogadas, ele errava muito passe no segundo tempo, então a diferença para Ronald foi enorme, a saída de Ronald e a entrada de PP pesou muito o Vitória no segundo tempo. O Renzo Lopes eu vou colocar como regular, eu acho que não ofendeu, mas também não foi brilhante, então regularzinho para ele, porque ele conseguiu duelar ali na frente, ganhar umas bolinhas pelo alto e tal. E Edu, mesma coisa, assim, Edu entrou com a missão de regular também, porque ele entrou com a missão ali já nos minutos finais de dar uma segurada na bola aérea do Bragantino e ele conseguiu, né, afastar umas duas bolas ali que foram naquela direção do segundo pau, então regular.
Boa. Então todo mundo avaliado, melhor em campo. Quem Melhor em será? campo, vou botar. Cara, por justiça seria Lucas Alta, porque. Calma. Seria Lucas Alta porque. É incrível, né? A partida dele mais uma vez. Mas como todos os jogos eu boto Lucas Alta, eu vou colocar Zé Marcos como uma menção de como ele foi bem hoje na partida, né? Atuou no mesmo patamar de Lucas Alves, assim, defensivamente. E Muito bem, então Carille, né? Zé. É, vamos Mestre Carille, eu finalizar vou com colocar Carille. como. Eu vou colocar ele como bem. Elogiei ele, né? Agora há pouco. Né? Por tudo aquilo que eu elogiei, acho que é bem. Muito bem, então passada a régua aí na análise do Vitória, né?